agradecer aí os professores, né, da escola Marechal Rondon por essa oportunidade, de conhecer vocês, né? Eu tenho um privilégio que é ser professor, e professor não envelhece nunca porque está sempre no meio dos jovens, não é verdade? Então, mesmo quando a gente sai da rotina da gente que é do outro colégio, a gente acaba caindo num outro colégio que é sempre no meio dos jovens. Isso para a gente é uma satisfação muito grande. E a satisfação é grande também eu poder divulgar, né, a minha obra. Vocês sabem que eu me aventurei por essas estradas da palavra escrita. E a gente, quando se apaixona pela palavra escrita, é gostoso, né? É o melhor tipo de droga que pode existir, é você ler. Ler bastante, é você escrever bastante, gostar de escrever. Esse é o maior barato que existe, né? E eu não vou poder falar muito porque eu estou com um problema de garganta, mas a professora me pediu, primeiramente eu vou deixar os livros aqui. Esse é uma professora que eu sei que eu não tenho ainda, né? E esse daqui... E esses aqui é para sortear, sei lá, os melhores alunos de redação. Pessoal, combinado que nós vamos fazer hoje, é que o Fernando escritor, João Murari, ele que está doando 2 livros de crônicas e 2 de poesia. Nós vamos dar esses livros aos alunos que se destacarem, por exemplo, tirar o primeiro e segundo turno. Tem 3 turnos aqui de crônicas. Então, quem tirar os primeiros lugares, as melhores opções, nós vamos presenteá-los com um livro. Certo? A professora me pediu para falar alguma coisa sobre o exercício da crônica. O que é crônica? Né? A crônica, ela vem da palavra cronos, que significa tempo. Né? E é muito difícil a definição de crônica, o conceito de crônica. Tanto que o Mário de Andrade já dizia assim: crônica é tudo aquilo que eu quero chamar de crônica. Né? Por quê? Porque a crônica ela se parece muito com o conto, às vezes ela parece com a fábula, às vezes ela parece com uma notícia de jornal, não é isso? Porque ela tem 2 origens, ou 2 características básicas. Ela pode ser narrativa e pode ser argumentativa. Quando ela é narrativa, então ela se parece com o conto, ela se parece com a fábula, não é isso? Quando ela é narrativa, por quê? Porque ela tem uma história, ela tem personagens, ela tem a passagem do tempo, do espaço, ela tem enredo, igualzinho o conto. Qual que é a diferença? A diferença é que os personagens não têm uma definição psicológica, eles são escritos de uma maneira geral, de uma maneira bem subjetiva, não são analisados de uma maneira bem objetiva por parte do escritor. É isso. E depois a finalidade da crônica é crítico-social. Daí ela se difere do conto, porque o conto, a fábula mexe com a ficção, com o fantástico, enquanto que a crônica ela é fundamentada em casos da vida real. Não é isso? Agora, ela pode ser argumentativa, e nesse ponto ela é dissertativa também. Né? Nós temos, por exemplo, o Rubem Braga, que é um grande cronista desse gênero, né? O gênero da crônica argumentativa. E aí ela aparece com a notícia de jornal. Ela só não é uma notícia de jornal, por quê? Porque o objetivo fundamental dela não é a informação, mas é a análise da informação. Entendeu? Então eu poderia dizer que essa crônica argumentativa, ela teve lá como avó dela os folhetins de jornal. Ela nasceu no jornal e ela veio para a literatura. Enquanto que a crônica narrativa, que tem como expoente máximo aqui no Brasil o Luiz Fernando Veríssimo, acho que vocês já conhecem, né? Ele é mestre desse tipo de crônica. Então, esse tipo de crônica, o objetivo dela não é a informação, é a análise da informação. Entendeu a diferença, mais ou menos, entre crônica, conto,
O conto é quase que nem a crônica, só que a crônica é bem pequena. O conto é mais extenso. A crônica, o objetivo dela é pegar um fato normal, um fato corriqueiro, um fato vulgar da vida de cada um e transformar esse fato numa coisa maravilhosa, numa coisa diferente, cheia de detalhes, não é isso? A morte de um cachorrinho, por exemplo. A morte de um cachorrinho pode ser vista de várias maneiras diferentes, não é isso? Depende de cada um. O assunto é o mesmo, mas vai depender de cada um vai dar a sua nuance, vai dar os seus detalhes, a sua impressão diante daquele acontecimento. Isso é crônica, né? Eu queria abrir agora, se alguém quiser fazer uma pergunta. Não tem muito o que explicar, mais ou menos isso a professora deve ter falado. Inclusive aqui, o senhor escreveu uma crônica que vem exatamente a calhar o nosso assunto. O dia que o senhor, de repente, for escolhido para ser lá na mesa quem julga os textos, vai, porque a forma que eles dão para a gente trabalhar é tal qual esse texto quase que o senhor trabalhou aqui. Eu não sei se é referente ao nosso local, mas certamente não. Tempos idos. Eu me peguei praticamente assim para esclarecer mais o aluno o que ele deve escrever. Bem que o nono A e o nono B já ouviram várias vezes. Eu não sei se o primeiro ano já ouviu essa história aqui dos tempos idos. Inclusive tem técnicas que a gente deve se referir, né, em termos, coisas que eram usadas no passado. Porque hoje não se fala mais de tempos idos, tempos que passaram, né? Eu vou ler novamente essa crônica, que eu achei assim maravilhosa, e também nos leva ao passado. Tempos idos. No tempo em que o boia fria não tinha marmita térmica, a moringa era a geladeira da roça. Dormia-se confortavelmente em colchão de palha e o travesseiro era de pena. Roupa não se amaciava, nem se perfumava. Era lavado com sabão de soda, fervida e competentemente quarada nos quaradouros de grama. Bombril era areia e passar a roupa era a competência do formidável ferro à brasa. No tempo em que não se acreditava que o homem pudesse ter ido à lua e que moça tinha que casar virgem, porque senão vinha o marido ou no outro dia devolvê-la. O freezer, onde se guardava carne de porco cozida, era uma lata de banho. Na cozinha havia um varal de linguiça e uma tábua no alto, onde eram colocados os queijos para desespero dos gatos e dos cachorros em assistência calada. Não se acompanhava o preço do dólar, nem a cotação das bolsas. O único fantasma que rondava a roça de café era a possibilidade da geada. Quando geava, levantávamos bem cedo para assistir ao espetáculo dos pés de café, todos de branco. Achávamos bonito, pois não avaliávamos o que aquilo, na verdade, representava. Meu pai passava a mão na cabeça, pois só ele sabia com quantas gotas de suor e com quantos cabos na mão se deixava um pé de café daquele tamanho. Era só um acidente de percurso, pois fome. Ninguém passava naquele tempo, em que onde comia um, comia dois. O arroz com feijão, a salada de verduras, o ovo frito, a carne de frango ou o porco fartavam a mesa. Vivia-se com tão pouco que o que sobrava ainda era guardado debaixo do colchão de palha. No tempo em que matar o bicho era só tomar uma pinguinha antes do almoço, refrigerante só em dia de festa, tomar um refrigerante no Natal, no Ano Novo ou por ocasião da Páscoa. Era regalar-se para o ano inteiro. Vivia-se com tão pouco naquele tempo que presente de Natal era um bibelô de cristalinha. Entretanto, dos avulsos de milho, a nossa imaginação forjava brinquedos de tal maneira originais e de tal forma imaginados
que humilhavam os brinquedos da estrela. Ser criança era naquele tempo ser inventivo, criativo, onde qualquer cabo de vassoura virava logo um cavalo e qualquer lata velha puxada de um barbante virava logo um carro do último tipo. Hoje não, pois os brinquedos já vêm prontos, terminados, podando a fantasia e a imaginação infantil. Andava-se de calças curtas, suspensórios, estilingue ao pescoço, um bornal de pedras miúdas e cada incursão no matagal em busca de inimigos imaginários. Era um alumbramento. Naquele tempo era barato ser criança. Como barata era a vida. Não havia conforto, mas também não precisava. Ninguém, por exemplo, se revoltava contra a luz da lamparina ou pelo fato de ter que tirar água do poço. Sobrava tempo e sobrava alegria. Hoje corre-se atrás do conforto, mas o conforto custa caro. Custa a alma e a utopia da gente. Custa os olhos da cara. Então esse foi assim a crônica que nós mais curtimos, porque veio justamente ser aquilo que praticamente eles vão precisar buscar na comunidade deles. E outra crônica que eles acharam muito engraçada. Qual foi a crônica que vocês mais gostaram? Tem alguma pergunta a fazer? Ninguém lembra? Antes alguém ainda comentou que ia fazer uma pergunta a respeito de qual crônica? Da dor de dente? Esse fato aconteceu com o senhor? Ou alguém contou para o senhor? Aconteceu? Veja só. Geralmente tudo que a gente escreve tem um fato real, principalmente na crônica. Agora, o objetivo do artista é bordar. Aí ele tem que pegar as tintas e bordar o acontecimento, né? Porque é um acontecimento banal, uma dor de dente, não é isso? Agora, cabe ao artista da palavra escrita, assim como o pintor ele utiliza as tintas para conseguir novos tons, novas nuances, o artista da palavra também tem que fazer isso. Ele tem que bordar o acontecimento para o acontecimento ficar digerível ao leitor, né? Foi o que o senhor fez, criou palavras, né, amarrou palavras ali, que prendeu a atenção do leitor do início ao final da história, né? E outra história que nós vimos hoje aqui, uma crônica, que o senhor produziu praticamente quase só com provérbios da vida, né? Vamos ver qual que é o... Acho que é antigamente. Até hoje, qual você mais gosta? Fala a verdade, a primeira. A garça de pedra. Vamos ler ela? Eu acho que ela tem todos os elementos de uma crônica. Que ela aconteceu realmente no jardim da minha casa. Tinha uma garcinha dessa de louça. E uma rolinha chegou e começou a olhar para a garcinha como quem quisesse paquerar a garcia, entendeu? E aquilo me inspirou. Então eu fiz a crônica. É um acontecimento banal, um acontecimento do cotidiano. E eu transformei numa crônica. Então vamos ouvi-la. A garça de pedra. O que se diz de um jogador de futebol quando o mesmo está em boa fase é que tudo dá certo para ele durante a partida. Como se as jogadas nascessem combinadas do além. Não perde o tempo da bola. Arranca com precisão. Coloca-se bem no campo. Dribla com desenvoltura e de quebra recebe ainda uma ajuda extra da sorte. Pois eu lhes digo o que com o cronista acontece quase sempre a mesma coisa. Para o exercício da crônica, há que se deter uma certa intimidade com a escrita. Senso crítico para analisar o assunto, porém, há que se ter especialmente uma certa ajuda da sorte quando o fato lhe é concedido pelo além. O fato é a matéria-prima do cronista.
Não sou nenhum craque dessa nobre arte, porém não posso negar que tenho tido uma ajudazinha extra do imponderável, quando não tem me faltado preciosidades gratuitas, que a bem da verdade não tenho sabido garimpar com a natural desenvoltura inerente aos grandes mestres desse gênero literário. A última delas teve como cenário o meu jardim e como personagem uma garça e uma rolinha. A garça de porcelana, comprei-a de um desses camelôs de estrada e enfeita o meu jardim desde o último Natal. Fria diante do sol escaldante, impassível diante da chuva, contrastante na sua alvura, com o verde esmeralda da grama. Tem cumprido bem até aqui o seu papel de garça de decoração. O que eu esperava é que de repente algum cortador de grama mais distraído a fizesse em cacos, ou que alguma criança mais afoita invadisse o meu jardim e a roubasse, ou ainda que ela desbotasse com a chuva e com o sol, fazendo-se feia de brilho e de cores. O que eu não poderia supor de jeito nenhum, por mais que a minha imaginação fosse fértil e a minha musa redentora, é que por ela se apaixonasse uma rolinha. Uma rolinha. Ora, vejam só, que pérola do inusitado. Pois eu juro que a vi pelo menos por 3 vezes, insinuando-se, oferecendo-se e se afrescalhando diante da impassibilidade imponente da minha garça de louça. Juro que reconheci nos seus olhos abobalhados a mesma paixão abestalhada que brilhava platonicamente nos meus olhos adolescentes. Lembra até com uma certa mágoa do quanto tenho me insinuado e me exposto publicamente diante da impassibilidade de certas garças de barro que enfeitaram os jardins da minha adolescência, sem que o meu desejo ébrio de direção se materializasse em conquista, cumprindo ao tempo passar a régua e fazer justiça ao perdedor, recobrando-lhe a razão e a vida, através do esquecimento e da desilusão. Quanto à rolinha, cumpre-me informar-lhe, com um certo pesar até, que a mesma